Será que The Acolyte representa o fundo do poço de Star Wars ou é apenas mais um sintoma de uma doença que já não tem cura? E como uma série com orçamento de quase 250 milhões de dólares conseguiu se tornar um dos maiores fracassos da história recente do entretenimento? Faz mais de um ano que The Acolyte estreou na Disney Plus e o tempo só confirmou o que muitos já suspeitavam desde o primeiro episódio. Essa série foi um desastre monumental em todos os sentidos possíveis. Não estamos falando apenas de uma produção ruim, mas de algo que conseguiu unir a internet inteira em escárnio, que foi publicamente cancelada e que se tornou o símbolo perfeito de tudo que deu errado com Star Wars nas mãos da Disney. Quando a série foi anunciada lá em 2020, todos os sinais de alerta já estavam acesos. Uma produção ambientada na Alta República, aquele período que ninguém pediu e que substituiu o universo expandido que os fãs realmente amavam. Uma showrunner sem experiência significativa no gênero, comandando um projeto de orçamento gigantesco. E a promessa de explorar Star Wars pela perspectiva dos vilões, porque aparentemente a clássica história do bem contra o mal não era mais suficiente. Agora era sobre poder, não sobre moralidade. O problema começa na própria concepção da série. The Acolyte se propõe a contar uma história de mistério e assassinato, mas falha espetacularmente em estabelecer qualquer tipo de intriga convincente. O enredo é bem simples. Uma assassina está matando Jedis e ela é confundida com a sua irmã gêmea. A partir daí, temos 8 episódios que poderiam facilmente ser resumidos em 2, esticados artificialmente com cenas redundantes, diálogos que repetem informações que já vimos e decisões de personagens que desafiam qualquer lógica básica. Vamos falar da investigação, por exemplo. A identificação da suspeita se baseia unicamente no testemunho de um cara do bar que viu a jovem matar uma Jedi. Nada de gravações holográficas ou imagem de segurança. Só um cara que viu uma jovem numa galáxia com milhares de planetas colonizados. Isso descreve bilhões de pessoas. Mas aparentemente isso basta para irem direto até a protagonista. E estar do outro lado da galáxia na hora do assassinato, com várias testemunhas que provam que você estava lá e sem meios de viajar até o local, não seria um álibi forte? Bom, aparentemente não. A série é construída sobre uma fundação de coincidências absurdas que insultam a inteligência do público. Personagens tomam decisões que vão contra qualquer senso comum apenas porque o roteiro precisa que eles façam isso. Um cavaleiro Jedi que não escuta evidências, lógica ou razão, mas uma única alegação sem verificação muda tudo. Prisioneiros são colocados num transporte com segurança mínima e, surpresa, eles escapam. Temos investigadores que recuperam prisioneiros de uma cápsula de fuga, mas não investigam o local do acidente imediatamente. É uma sucessão interminável de burrice forçada para mover a trama adiante. Então chegamos ao episódio 3, que é possivelmente um dos piores 40 minutos de televisão já produzidos. Aqui somos apresentados à origem das protagonistas. Elas foram criadas por bruxas espaciais comunistas lésbicas e isolacionistas. Sim, é isso mesmo. Essas bruxas vivem numa fortaleza enorme que dá para ver do espaço e parece que é um ótimo esconderijo. As gêmeas foram concebidas sem pai através do poder do fio, que supostamente é a verdadeira natureza da força. Porque aparentemente o Anakin Skywalker não é a única concepção imaculada do universo. Tem uma cena nesse episódio tão constrangedora que é difícil de acreditar que adultos escreveram, atuaram, editaram e pontuaram com música sem que ninguém levantasse a mão e perguntasse se aquilo era realmente uma boa ideia. É o tipo de momento que faz a gente questionar como é que isso passou por tantas camadas de aprovação. É o que acontece quando você coloca pessoas que acham que estão fazendo arte provocativa no comando de uma série de 200 milhões de dólares. A série também não entende a própria mitologia que está tentando explorar. A força, que antes era um poder místico sutil, virou só uma mágica conveniente que faz o que o roteiro precisa naquele momento. Personagens desenvolvem habilidades do nada quando é conveniente, e essas habilidades desaparecem quando não são mais necessárias. As regras mudam de cena para cena, de episódio para episódio, sem qualquer consistência interna. E sobre os personagens, é impossível de se importar com qualquer um deles. A protagonista principal tem uma expressão facial de uma tábua de madeira e o carisma de uma pedra. Sua irmã gêmea, a antagonista, mata inocentes sem remorso, tenta queimar a irmã viva, destrói sua vida completamente, mas no final tudo é perdoado em minutos porque os Jedi falharam em dar propósito para ela, tadinha. A moralidade da série é completamente bagunçada. Vilões cometem atrocidades e são perdoados instantaneamente por um relativismo moral barato.
E agora os Jedi, que são retratados como incompetentes, arrogantes ou simplesmente estúpidos. A série está obcecada em desconstruir a mitologia clássica, em provar que os Jedi são os verdadeiros vilões. É a mesma conversa fiada de sempre. Nada é intrinsecamente bom ou mal, moralidade objetiva não existe. Tudo depende da sua perspectiva. É quase como se tirar a crença das pessoas em valores claros, elas acabassem aceitando qualquer coisa. A atuação varia entre medíocre e desastrosa. Alguns atores claramente tentam fazer o melhor com o material horrível que receberam, mas a maioria parece perdida, sem direção nenhuma. As cenas de luta que deveriam ser o ponto alto têm coreografias estranhas, com personagens lutando corpo a corpo quando existe sabre de luz nas suas mãos. Há um vilão que usa armadura que pode neutralizar sabre de luz com cabeçadas, algo que seria revolucionário no universo, mas que nunca é explorado além de um truque visual. O ritmo é outro problema gigantesco. A série se arrasta com a lentidão de um iceberg. Episódios inteiros são dedicados a personagens andando por cenários de selva falsos sem nada interessante para dizer. A protagonista decide virar a antagonista, tem sua memória apagada por motivos que só fazem sentido para os roteiristas preguiçosos e os responsáveis pelos crimes jogam a culpa em outros para se safar. Qual era o ponto disso tudo? O que a série queria dizer? Eu não tenho ideia. The Acolyte é o oposto do que chamamos de contar uma história. É uma sucessão de cenas desconexas de personagens tomando decisões idiotas, conveniências absurdas, tudo embalado numa produção que, apesar do orçamento astronômico, parece barata. Os efeitos visuais são inconsistentes, variando entre o aceitável e o amador. A fotografia é sem vida, os figurinos parecem roubados de um restaurante com tema medieval. Mas o problema mais profundo de The Acolyte não é técnico, é ideológico. A série foi claramente feita para servir uma agenda específica, para empurrar mensagens e temas com os quais os criadores concordavam pessoalmente, sem qualquer consideração pelo público ou pela mitologia estabelecida. É um projeto de vaidade de roteiristas narcisistas que só enxergam o próprio reflexo, cuja imaginação criativa não vai além de marcar caixinhas de diversidade e transformar conflitos complexos em mensagens ideológicas simplistas. A série ignora completamente tudo o que tornou Star Wars especial. Não tem aventura, não tem heroísmo, não tem aquela sensação de escapismo para uma galáxia muito, muito distante. No lugar disso, temos todas as queixas e reclamações mundanas da cultura moderna, empacotadas numa narrativa que se leva absurdamente a sério. É Star Wars sobrecarregado com bagagem política, transformando em mais um pedaço de pau para bater na cabeça das pessoas com a mensagem. A série teve pontuação de audiência de 19% no Rotten Tomatoes, 3,2% no Metacritic e 4,3% no IMDb. Pouquíssimas pessoas assistiram e as que assistiram odiaram. A Disney foi forçada a tomar uma medida sem precedentes de anunciar publicamente o cancelamento, em vez de usar a sua tática normal de nunca mais falar sobre o projeto e torcer para que todo mundo esqueça dele. Isso por si só já diz tudo sobre a escala do desastre. The Acolyte falhou porque foi feita para uma pessoa e apenas para uma pessoa, a showrunner. Ela queria personagens que refletissem suas próprias inseguranças e conseguiu. Ela queria promover mensagens com as quais concordava pessoalmente e conseguiu. Deram a ela a caixa de areia de outra pessoa para brincar e ela fez um grande cocô nela. O mais triste é que The Acolyte não é um incidente isolado, é o resultado de todos os fracassos de Star Wars da Disney. É a prova definitiva de que a Lucasfilm moderna não entende o que tornou a franquia amada, não se importa com os fãs que a sustentaram por décadas e está mais interessada em usar Star Wars como uma plataforma para mensagens do que em contar boas histórias. É o resultado de anos de decisões criativas equivocadas, de priorizar política de identidade sobre narrativa, de contratar pessoas baseadas em critérios que não têm nada a ver com talento ou paixão pelo material. A realidade é que o público moderno mítico que a Lucasfilm vem perseguindo há anos simplesmente não existe, nunca existiu e nunca vai existir. As pessoas que mais gritam sobre representação nas redes sociais não se importam com séries como The Acolyte e nem se dão trabalho de assistir. Tudo o que importa para elas é o que a série representa, a mensagem que ela transmite, e isso não se traduz em dinheiro para o estúdio. Talvez seja a hora de aceitar que Star Wars que conhecemos e com a qual crescemos acabou e não vai voltar. A Disney não vai largar essa franquia e não vai melhorar porque simplesmente não consegue. O que temos agora é uma marca moribunda, um império de pó, uma franquia em ruínas. The Acolyte é apenas o exemplo mais recente e mais espetacular desse declínio, um monumento à incompetência criativa e ao desperdício de recursos. The Acolyte deixa um legado. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o talento técnico disponível, uma das maiores marcas do entretenimento.
e ainda assim produzir algo absolutamente horrível se as pessoas no comando não tiverem a menor ideia do que estão fazendo. É um estudo de caso como não se fazer televisão, sobre como alienar seu público, sobre como destruir uma franquia amada. E quer saber? Talvez isso seja melhor. Talvez esteja na hora de nós, os fãs, aceitarmos que acabou e seguirmos em frente. Porque se The Acolyte nos ensinou uma coisa, é que não tem salvação chegando. Não tem correção de curso, não tem esperança. Tem só mais do mesmo. Projetos medíocres, narrativas vazias, personagens esquecíveis, tudo embalado numa produção cara que ninguém pediu e ninguém quer ver. The Acolyte não é só a pior série de Star Wars já feita. É um insulto a tudo que a franquia representou, um desperdício monumental de tempo e dinheiro, e um lembrete doloroso de que às vezes as coisas que amamos morrem, e não há nada que possamos fazer além de assistir enquanto são profanadas. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.